amigos de Bird TV. Bem-vindos ao Panamá, onde o mar de águas cristalinas do Caribe não é a única maravilha azul que encontramos por aqui. Lugar de um dos maiores criadouros do mundo. Para mim, isto é uma paixão. E das raridades, que nos fazem duvidar da realidade. É um tucano lutino. No vídeo de hoje apresentarei para vocês imagens inéditas da reprodução de uma das aves mais incríveis do mundo, o Galito de la Roca, e um pouco do lendário Quetzal resplandecente, a ave sagrada para os antigos maias e astecas. Então embarque com a gente nessa aventura incrível, no maior estilo Bird TV de sempre. Porque, meus amigos, esse é o nosso mundo. E a nossa viagem começa em São Paulo, onde eu e meu amigo Betinho seguimos para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, ainda sem acreditar nesse convite que recebemos. Beto foi barrado porque pra embarcar tem que ter mais de 1,50 m de altura. Eu vou na Ala Kids. Puta merda. Vai de cadeirinha, velho. Tá louco, hein? Tinha que ser editativo aí. Pelo amor de Deus, vai. Rolê, cara. Aí, ó. Vocês querem ver como é que o Andrei faz as postagens? Ele já faz... Ó, todo mundo já foi embora do aeroporto. Aí ele tá ainda mexendo nos filtros. Tá ligado, ó? Não tem ninguém aqui, ó. Aí, mano, posta logo essa merda aí. Pegou a janela. O único lugar que não tem janela. Todo mundo tem janela. Aí galera, agora é oficial, hein? Já passamos na imigração aqui. Entramos no Panamá. Agora começar a falar espanhol. O Beto falou que não entende absolutamente nada, mas a gente vai se virar aí. Até segunda-feira ele vai estar bem treinado. Tá bem treinado. Ó, vamos que vamos. Bem-vindos ao paraíso chamado Panamá, o istmo que une a América do Sul à América Central. Terra de uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o Canal do Panamá, que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico. Mesmo sabendo que a cidade é um paraíso das compras e famosa pelos seus lindos arranha-céus, não perdemos tempo e corremos para alugar um carro, com destino ao lado caribenho, onde está localizada a Disneylândia dos criadores. Aí galera, já alugamos o nosso carro aqui, ó. O rapaz só foi pegar a foto ali. E quem que vai ser o copiloto? Beto, né? Por quê? Porque a carteira de habilitação do menino já tá vencida há uns 10 anos. Pelo amor de Deus, hein, Betinho? 300 pontos.
Como é que faz pra pôr gasolina nesse negócio? E aí? Vamos ver se o Andrei sabe mesmo. O que ele tá falando, Andrei? Ai, caralho. Fue presentado gracias a la ilimitada de Claro, que te mantiene conectado en donde te encuentres. Dame la comida buena, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dame la comida buena, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros. Como sempre na estrada, entre uma gargalhada e outra, pudemos conhecer um pouco das cidades e da cultura panamenha. Nos encantamos com cada detalhe, dos ônibus antigos, da salsa tocando nos bares, até os vilarejos na beira do mar. Depois de quase 200 quilômetros rodados, chegamos em Puerto Lindo, onde está localizado o Zoológico del Istmo. Sabe aquela cena que a gente só vê no plano de fundo do computador? Ou na imaginação das férias perfeitas? Pois é, aqui o mar de águas cristalinas do Caribe é o quintal do nosso amigo Jaco Lacks, e um dos maiores criadouros do planeta, conhecido por reproduzir as espécies e mutações mais raras do mundo. Pasmem, são mais de 3.000 aves de 450 espécies diferentes, reproduzidas em viveiros individuais no meio da floresta tropical, sem contar os anfíbios e felinos que são um espetáculo à parte. O objetivo? A conservação das espécies, uma paixão que acompanha o nosso amigo Jacobo Lacks, uma verdadeira lenda da avicultura mundial que vocês conhecerão no vídeo de hoje. Hola amigos de Bird TV, es un placer recibirlos aquí en Panamá y quiero mandarles saludos a todos. Espero que esta superproducción que están haciendo, Andrei y Beto, sea del agrado de todos ustedes y que abra muchas puertas más para el futuro. E antes de começarmos a nossa entrevista, eu gostaria de apresentar algumas aves bem especiais para vocês, que eu diria ser apenas mais alguma obra do Photoshop se não fosse eu que tivesse as filmado. Vocês se lembram da introdução dizendo que o Mar do Caribe não era a única maravilha azul que encontramos por aqui? Pois bem, uma simples mutação genética espontânea que inibe a produção de psitacina é a responsável por gerar esses papagaios azuis, ecletos azuis e as raríssimas marianinhas azuis que só existem aqui, ou talvez em alguma outra galáxia distante. Além dos azuis, existem dezenas de outras mutações incríveis no plantel do Jaco, sendo este um dos criadouros que mais reúne mutações raras em todo o mundo.
Além das mutações, outras 2 espécies fazem deste criadouro um lugar ainda mais surreal. 2 espécies que são difíceis de se ver até mesmo por fotos, principalmente em criadouros. Começando pelo mitológico Quetzal resplandecente, Pharomarcus mocino, um trogoniforme típico da América Central, a ave símbolo da Guatemala, cuja moeda nacional é também o Quetzal. Essa ave tem um comprimento médio de 35 centímetros, acrescentado de mais de 60 centímetros de cauda, uma das características mais marcantes de sua morfologia que lhes permite voar com agilidade pela floresta densa. Y te das cuenta la maniobrabilidad que tienen al volar. Mas, por que mitológico? O Quetzal resplandecente é sem dúvida uma das aves mais lindas do mundo. Independente disso, tem um passado de lenda e de simbologia espiritual atrás de si. Sagrado para os antigos povos mesoamericanos, o Quetzal leva o nome de Quetzalcoatl, o principal deus do mundo azteca, uma divindade adorada do ano 1 a.C. até cerca do ano 1500. O nome Quetzalcoatl significa serpente emplumada em Nahuatl, idioma falado pelos astecas na América Central. Para vocês terem uma ideia, os governantes e a nobreza usavam cocares feitos das penas verdes e brilhantes do Quetzal, que simbolicamente os conectavam ao deus. Para isso, apenas capturavam Quetzal, retiravam as suas penas e o soltavam, pois quem matasse o Quetzal naquela época estava sujeito às penalidades da lei azteca, que era nada mais nada menos que a morte. E agora, depois de trabalhar com as ararinhas azuis, de ver os mutuns de Alagoas, as mutações mais raras do mundo e o Quetzal resplandecente, posso dizer que zerei a minha vida de criador conhecendo um dos mais tops da minha lista, o Galo da Serra, ou o Galito de la Roca, como é conhecido aqui no Panamá. Eu pensei que jamais veria essa espécie pessoalmente, até entrar nesse viveiro espetacular, com cerca de 800 metros quadrados, que reproduz um ambiente natural com as condições perfeitas para a manutenção e reprodução de diversas espécies, como as cotingas, saíras, pombos de fruta e os habitantes mais ilustres, os galos da serra. Aqui no criadouro existem 2 espécies de galo da serra, o Rupícola rupícola, que habita as regiões montanhosas e florestais do norte do Brasil e outros países como Guiana, Venezuela, Suriname e Colômbia, e o galo da serra andino, Rupícola peruvianus, que, como já diz o nome popular, habita a cordilheira dos Andes da Bolívia até a Venezuela, possuindo também algumas subespécies. As fêmeas de ambas espécies, muito diferente dos machos, são completamente marrons, com uma crista menor também. O seu nome científico rupícola vem do latim rupes, que significa rocha, e cola, que significa morador ou aquele que habita. Traduzindo, ave que habita as rochas, justamente por usarem as grutas e cavernas para fazerem seus ninhos na natureza. Nesse vídeo, vocês terão o privilégio de conhecer a reprodução dessa espécie com imagens inéditas da fêmea com seus filhotes no ninho. Ah, puta que pariu. Na areia, pô. Filmando o pôr do sol, o outro aqui imitando. Melancia, cara, qualquer pessoa sabe, tem 202% de água. É só você ler os papers. Você fala bem inglês, Andrei? Assim, ele pergunta tudo. Parece aquela tia do Natal, fala assim, cadê a namorada? Depois de um ótimo jantar e uma resenha, Jaco nos convidou para dar um rolê aleatório no meio da floresta, em plena madrugada, para procurar aranhas, sapos e muita dor de barriga de tanto rir. Aí pessoal, achamos o sapinho que a gente tanto procurou aqui à noite. Olha que legal.
Joga pro Jaco aqui. Dale. Jaco, qual que é o nome? Qual é o nome dessa? Agalishnik calidria. Calíria. Agarra aqui, vamos a tomarlo. Tomar o que é isso? Pegaram. Ah, bom. Tomar junto com o negócio. Não acredito. Ah, ilumina a cara ali, velho. Olha isso, Jaco. É o Bear Grylls, o Richard Rasmussen. Que legal. Olha isso. Ah, eu quero fazer isso também no meu. Você Vai. Hembra e hembra. Nossa, mano, olha isso. Ai, as formigas incomodando ela. Vou, lógico. Ah, vou derrubar. Olha ela descendo aqui, Jaco. Você vai tirar ela? E se ela pular em nós, Jaco? Olha. Que pariu. Nossa. Ah, Chucha madre. caralho, Jaco. Esse é um macho, chico. Um macho. Tómale foto. 3 aranhas? Sim? Sim. Meu Deus do céu. Nunca vi tanto. Cadê o macho, mano? Tava na cabeça dele, nas costas. Esse Jaco é muito louco. Bom dia pessoal, hoje acordamos bem cedo para acompanhar um pouco da rotina de alimentação, né, o trato das aves aqui. Pretendo mostrar em detalhes um pouco da estrutura aqui do criadouro do Jaco, que é super simples e funcional, inclusive tem várias dicas aí para os criadores, né? O Betinho tá esperando a gente lá embaixo para a gente mostrar também um pouco da criação de tucanos, né, do viveiro de imersão, antes da gente começar a nossa entrevista com o Jaco, né, tentar sugar um pouquinho de conhecimento, saber da história desse mestre da criação, beleza? E o dia só tá começando, hein? Pretendo filmar tudo aqui hoje pra vocês. Tem que andar nesse carrinho aqui, que o rolê é muito grande, cara, é muito grande. É impressionante, é impressionante. A estrutura do criadouro é um exemplo de simplicidade, conforto e funcionalidade. Os viveiros suspensos individualizados no meio da floresta proporcionam as condições ideais para a reprodução das mais diferentes espécies encontradas aqui, que juntamente com o clima natural perfeito, colaboram para os excelentes resultados reprodutivos. Um detalhe muito interessante que serve como dica para muitos criadores pelo mundo são esses cones nos pés dos viveiros, que impedem as pragas e predadores de subirem nos mesmos. Além dos viveiros suspensos, o criadouro conta com aviários de imersão enormes que reproduzem uma espécie de biosfera, com diversas espécies de aves e plantas diferentes. Galera, olha só, tô aqui debaixo de muita chuva, né, num viveiro espetacular aqui do criadouro do Jaco. Esse viveiro atrás de mim é o viveiro que a gente chama de viveiro de imersão, né, o viveiro comunitário, onde existem várias espécies soltas, né, espécies raríssimas de passeriformes, columiformes, que inclusive se reproduzem aqui dentro. É muito grande. São 3 viveiros iguais a este. E do lado desses viveiros, né, nessa parte aqui, são os viveiros de tucano, né? Então é muito bacana, porque em volta de todos desse grande viveiro tem esses recintos aqui de reprodução dos tucanos. E essas espécies de tucano que eu tô passando aqui, vendo uma por uma, são raríssimas também. E eu vou mostrar
uma bem especial para vocês, tá? Essa daqui é uma raridade, não só pela espécie, né, que já é rara, mas pela mutação que apresenta, né? Então aqui atrás de mim, ó, tá um tucano sulfuratus, né, um Rhamphastos sulfuratus lutino, tá dando para ver aqui, ó? Então, aqui, ó, aqui atrás de mim, ó, é um tucano lutino, isso mesmo, uma das únicas mutações de tucano que existe no mundo está aqui no criadouro do Jaco. Espetacular, né? São mais de 28 espécies de tucanos e araçaris de várias partes das Américas reproduzidas com sucesso aqui, o que faz deste um dos maiores, se não o maior criadouro de ranfastídeos do mundo. Este é um trabalho importantíssimo para a conservação dessas espécies, ajudando também a diminuir a pressão do tráfico através da oferta legal de animais nascidos no criadouro. Sem mais delongas, vamos à nossa entrevista com o responsável por todo esse paraíso, o nosso amigo Jacolax. Hola a todos, toda la gente de Brasil que va a ver este video. Gracias a ustedes por venir y visitarme. Y ha sido un orgullo de todo corazón conocerlos. Bueno, es una historia antigua. Cuando era pequeño empecé a criar pollitos. Después de los pollitos, en la casa de mi abuelo tenían palomas de Castilla, que las usaban para hacer sopa, los pichones. Entonces yo me llevé un par de pichones y comencé a criarlos a mano y comencé a criar palomas. De ahí me encontré un cernícalo, que es un halcón pequeño, Falcos parverius, y empecé a volarlo y a volar halcones por muchos años. Y en el año 80, cuando llegué a Panamá, encontré 2 loros en el mercado sin plumas al sol y me dieron mucha lástima y los compré. Resulta que en Perú había que tener permisos para vida silvestre y yo llamé acá en Panamá a preguntar si necesitaba algún permiso y me dijeron que sí, que se pagaba $10 por cada ave. Había que llevarlo al ministerio de mi ambiente, que en esa época se llamaba INRENARE. Fui con los pichones y todo el mundo me miraba raro, ¿no? Y dije, wow, ¿qué estoy haciendo? Que está mal. Y cuando me dieron el documento era el 001. Fui la primera persona en registrar las 2 aves en Panamá. Y de ahí quedé como conocedor de loros, lo cual no era cierto. En esa época no habían las fórmulas para alimentar ahora, así que yo preparé mi propia fórmula, los crié y luego se los regalé a una señora porque yo viajaba mucho por trabajo. Para mí esto es una pasión. Yo quería ser veterinario, pero al final terminé siendo comerciante y bueno, tuve suerte en la vida y simplemente empecé a recibir aves y animales decomisados del Estado porque no tenían un fondo para mantenerlos en el lugar, y esto empezó en el año 93, ¿no? Y poco a poco fuimos recibiendo más cosas, las aves empezaron a criar, comencé a aprender diferentes modalidades
Sí. De ahí me enamoré de los loros, de los tucanes y empecé a criar diferentes especies. Y hemos tenido la suerte de criar 11 especies por primera vez en cautiverio en el mundo. Olha só. O in situ. No me gusta usar la palabra cautiverio. Sí, in situ. Ok. Y bueno, con los años hemos ido adquiriendo especies de todas partes del mundo y pudiendo tener éxito en la reproducción con diferentes métodos, y la verdad es que me da mucha alegría y mucho orgullo. La primera especie que reproduje fue Amazona farinosa inornata. É uma subespécie esse farinoso. Una subespecie que tiene bastante azul. Ajá. Empieza en Darién y termina en Colombia. Existe en el área del Caribe también. Sí. Sí, no es tan común. En Darién es más común. Uhum. Luego empecé a criar aras. Sí, bueno. Estamos escuchando ahora ellas. Sí. Y aquí hemos reintroducido 48 aras en 1993. Ah, sí. Y se ven volando, a las 5:30 tú las puedes ver volando por acá. Bueno. Hay un bosque fabuloso Sí. donde encuentran alimentos. Ajá. Y crié mi primer tucán, que fue por primera vez en el mundo, que se crió en el año 2000, el Curly Head. El Curly Head es la tucaneta rizada. El nombre científico, si no me equivoco, es Guernesi. Bueno, sí. Sí. Ajá. También criamos por primera vez el Araculoni. Culone, é. Sí, Sí. Araculoni se crió aquí también. Acá hay 20 colaboradores. Tengo gente que tiene más de 30 años de estar conmigo. Oh, qué bueno. Tengo entre los colaboradores gente que es mantenimiento, otra gente que alimenta a los pichones. Sí. Hay gente dedicada a diferentes grupos de especies Sí. y son excelentes en lo que hacen. Qué bueno. Que gustan Sí. mucho lo que hacen. Sí, eran ex cazadores. Ah, sí. Ex cazadores, gente que sabe de animales, y acá se les cambió el chip. Sí. Y hoy en día no cazan y son extraordinarios porque pueden ver si un animal no está sano o si está con actividad reproductiva. Y Es la bueno. cantidad de especies, yo creo que estamos entre 450 y 480 diferentes especies. Creo, me dicen que es el lugar con más especies de aves, pero no en cantidad. Sí. ¿no? No en cantidad de aves, sino en especies, y me gusta tenerlas en los aviarios sembrados grandes, Sí. y hemos podido juntar diferentes grupos de aves sin que compitam Uhum. y que se puedan reproducir naturalmente. Bom, pessoal, e nesse vídeo o Jaco vai explicar pra gente um pouco das espécies mais incríveis que a gente encontrou aqui, né? Que são o Quetzal e o Galo da Serra, que eu fiquei impressionado, arrepiado, emocionado em vê-los aqui nesse criadouro, né? Pode explicar um pouco sobre essas espécies, Jaco? Sí, los gallos de las rocas son del grupo de las cotingas. Los manakins, las cotingas, los gallos de las rocas son aves que trabajan y compiten en lo que es un lek, donde los machos bailan y el que baila mejor, la hembra se le acerca para copular. ¿Ok? Sí. Entonces es muy interesante la parte de la cría, porque tú ves la competencia, el canto, el movimiento, y después ves la parte de la construcción de los nidos, la incubación y toda la parte de la cría, ¿no? Pessoal, ele me apresentou alguns vídeos no celular, que ele tem algumas câmeras dentro dos ninhos, e eu vou colocar pra vocês verem aí que não é papo de criador, porque o pessoal fala, meu, mas quem no mundo cria galo da serra? E aqui está o cara, né? Eu vou mostrar pra vocês essas imagens aí com os filhotes, com os ovos e tudo mais. Seguindo um dos conceitos da criação ex situ, de observar os hábitos das espécies na natureza para tentar replicar no criadouro, Jaco e sua equipe construíram algumas cavernas artificiais de cimento dentro dos viveiros para possibilitar a reprodução da espécie. Dentro dessas cavernas também fizeram algumas plataformas para as fêmeas construírem seus ninhos com barro e graveto, assim como acontece na natureza. As imagens que vocês verão a seguir são inéditas, gravadas por câmeras instaladas próximas ao ninho dentro dessas cavernas.
tudo começa com um extraordinário ritual de acasalamento, que ilustrarei para vocês com essas imagens registradas na natureza. O início da reprodução é marcado pelo leque, uma formação social onde hierarquias são definidas entre os machos. O macho dominante estabelece um território circular chamado de arena, onde outros machos comparecem e iniciam suas exibições majestosas. Eles pulam de um lado para o outro, agitam as asas, dançam e vocalizam até atrair a fêmea. O primeiro a acasalar será um macho com a hierarquia mais alta. Depois do acasalamento, a fêmea inicia sua postura, botando 2 ovos que são cuidadosamente incubados por aproximadamente 28 dias. Então, após esse período, origina-se um pequeno filhote com apenas 24 gramas, que é tratado exclusivamente pela fêmea de hora em hora. É incrível como esses filhotes, digamos, desprovidos de beleza, em pouco tempo se transformarão em algumas das aves mais lindas do mundo. A fêmea é responsável por toda a incubação dos ovos e trato dos filhotes, um processo que demora cerca de 4 meses. Uma das explicações dos pesquisadores para o macho não participar desse processo é acreditada a coloração do mesmo, que poderia facilmente chamar a atenção de predadores no ninho, resultando na predação dos seus filhotes. Las cuevas las hice con cemento y alambre de gallina, acordándome de lo que vi cuando fui a verlos en estado silvestre. Ah, Y sim. tienen como diferentes escalones que no son rectos. Y ellos buscan la parte más oscura. ¿Y qué es lo que hacen? Recogen raíces de helechos, raíces gruesas, y las mezclan con barro. Y con eso construyen un nido fuerte. Y ese nido lo usan de por vida. Lo van cada año reconstruyendo. Reconstruindo. Así es. Olha só que interessante. Sí. Este es el macho de la Rupícula peruviana, que es la especie nominante, ¿ok? Y es de las cordilleras centrales del Perú. Están aproximadamente a 1800 metros de altura y es color naranja y el ojo del macho es claro, y luego les mostraré la hembra que tiene el ojo más claro que el sanguinolienta que lo vieron al otro lado. Estos son criados a mano por mí, por eso que son tan mansos. Ah, sí, le voy esto. a ofrecer un pedazo de papaya. Pero yo los crié a mano y me conocen. Mira. Espetáculo. Es Y un esto, espectáculo. acá está el nido, ¿sí? Sí, acá están Vamos las a mostrar. cuevas. Vamos a una cueva activa. Ok. Las hembras a veces están paradas afuera de las cuevas. Las cuevas tienen una chimenea. Ah, sí, bueno, tiene muchas entradas, ¿sí? Sí. ¿Tienes una luz para alumbrar adentro? Vai lá, Beto, dá uma luz pro Jaco. Vamos dar uma luz aí, Jaco. Vai. You go inside and I hold okay, it's closed here. Yeah, there is the nest. Ah. Look. There is a nest? Yes. Look how the nest is. So you can film it. Ok. Look. Beleza. You see the mud? And you see the... Nice. Nice. Todo es difícil cuando no lo conoces, pero es fácil cuando sabes hacerlo. Aí, pessoal, essa frase vocês têm que guardar pra sempre aí, escrever. Bom, isso é muito incrível. Eu já vou aproveitar e emendar nesse vídeo. Vamos fazer um negócio bem legal. Eu vou pedir para ele explicar um pouco sobre os quetzals.
né? Porque eu vi, fiquei impressionado, fiz umas boas imagens com a câmera e agora a gente precisa conhecer um pouco, porque é uma ave tão rara que a gente quase não tem informação sobre ela no mundo, né? Então, pode falar um pouco sobre quetzals? Sí. Bueno, el quetzal que tenemos acá es el quetzal de cola larga, que es el mosquino, ¿no? El rango viene desde Panamá, Tierras Altas, hasta México. Hay dos subespecies. La de Guatemala y México tienen la cola más larga que la de Panamá, son un poquito más grandes. Ah, sí. Sí. Y bueno, los quetzales son aves muy rápidas, tienen patas muy pequeñas y delicadas y la fruta la sacan de los árboles volando. Ah, Generalmente no se paran a comer, Olha só que vuelan interessante. y cogen. Igualmente lo hacen con insectos y algunas lagartijas. Oh, por eso tiene toda una aerodinámica para esto. Así es. La cola larga es un timón y las alas cortas y redondas son velocidad. Entonces es velocidad Sí. y curvas. Y con eso pueden buscar una fruta que esté metida en la mitad de un árbol, saben cómo entrar, dar la vuelta y sacarlo. Es un espectáculo. Sí, que otras aves, otras No especies pueden no pueden hacerlo, hacer. sí. Ok. El quetzal es familia de los trogones, Sí. ¿no? Yo empecé criando trogones primero, pero ellos crían en nidos de termitas. Sí. Y los quetzales sí que crían en árboles con hueco. Y Como nor- pesitáceos. Sí, igualito. Generalmente usan árboles que han sido usados por algún... Otra especie. Sí, por lo general, donde ellos están hay una tucán verde, que es el Aulacorinchus prasinus, ¿no? Que anidan ahí, o carpinteros que hacen Sí, nidos hondos. ajá. Entonces ellos ocupan estos nidos. Y lo interesante es que los machos también compiten en época de cría. Tú ves una hembra y 15 machos en un árbol. Olha. Y ellos comienzan a cantar y a volar y escogen un nido y lo que quieren es que la hembra venga a visitar el nido. Y la hembra va y revisa varios nidos y escoge el macho con el cual va a estar. No son polígamos, No soy polígamo. no, cada año cambian de macho. Qué bueno, muy diferente. Y ponen 2 huevos y ¿Cuánto tiempo la incubación? mira, es entre 18 y 22 días. Sí. Es rápido. Rápido. Y lo bonito de los nidos es que tú ves la cola larga del macho saliendo del nido. Ah, sim. Sí, Aham. sí, así es. E aí galera, beleza? Bom, o meu espanhol é terrível, então eu vou dar uma arriscadinha aqui no meu inglês para perguntar algumas coisas que eu vi aqui no criadouro do Jaco, que é esse lendário cara que tá aqui do meu lado. Jaco, so in Brazil we have a caique parrot. So the people always think we have only 2 species, the orange head and the black head. But actually we have 5 types of caiques, and here you have pallidus subspecies, yes. but you have something more special. Can you talk about something about this caique? Yes, I like very much caiques. They're one of the friendliest small parrots. They are smart. They can, bring joy to somebody that has them. And I was lucky enough to find a blue caique in Peru that was given to me by a gentleman that was very nice to me at giving it. And it is a female, that it's blue. In some other parts of the world they have turquoise, like in Australia, but it's a different color than the blue. And in the pallida, the blue is even more blue. More blue. Yes, So you have one type extremely different. yes. And yesterday we were lucky enough to find a pair with 3 eggs incubating. Yeah, you The showed blue to us. female, Yeah, yes. unbelievable. And kikes are, to me, easy to breed, but when you have the wrong parents,
that break eggs or kill babies or, you know, don't take care of the whole group. It's very difficult to raise a kite from day one. But we have discovered a way to do it, putting the baby very straight in the nest, because if they turn around, they can aspergate the food. Second, we give them a lorry formula for baby birds, for baby lorries, from the brand Psittacus, the first week, and that gives them a lot of energy. Kites need a lot of energy and a lot of fat. Jaco, he knows about the subspecies. You know about subspecies. Yes. You know how the size of the nest. You know about this female. It's ready. This male is not ready. So I ended this interview. Say thank you very much for receiving me and Andre, and to show your amazing collections, the biggest in the world. I believe. Yes. But it's an honor to be with you in 2 days, and you are a friend, like Andre says. Yes. And please, when you come to Brazil, it's always welcome, my friend. Thank you, Beto. It's Okay. been a pleasure having you here Thank you. and sharing time. We'll have a good time. Yes. Pessoal, é um espetáculo. Quetzal, Galo da Serra. Hoje a gente está falando aqui realmente um vídeo inédito aí para vocês. Mais uma vez, muitas gracias. Parabéns por todo. É increíble, não só su criadero, mas su conocimiento sobre las especies. Esto es fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo creo que el conocimiento, toda la gente que estamos en la avicultura tenemos que compartirlo. Es muy importante. Que no hayan secretos. Que la gente diga lo que sabe y que ayude al otro para que esto progrese. Para quem deseja conhecer um pouco mais esse criador incrível, fica a dica para seguirem o Jaco no Instagram, @nature.jl. Por lá vocês poderão acompanhar um pouco mais esse lindo trabalho através de fotos, vídeos e muita informação bacana. Vale lembrar que o criador possui todas as autorizações dos órgãos ambientais competentes para o exercício das atividades, sendo inclusive um grande parceiro para o acolhimento e reabilitação de animais vítimas do tráfico. Este é mais um belo exemplo dos benefícios da criação ex situ para a conservação da biodiversidade mundial, ajudando efetivamente a salvar espécies do risco de extinção. E olha onde os passarinhos me trouxeram, galera! Mais um criadouro, um país, uma cultura e novos amigos que conheço pelo mundo através dessa paixão pelas aves. Nesse vídeo, tentei transmitir um pouco disso tudo para vocês, para que se sentissem junto comigo nessa aventura. Essa foi sem dúvida a melhor viagem da minha vida e eu agradeço imensamente ao meu amigo José Olímpio pela oportunidade, ao Jaco por toda a recepção e amizade e a todos vocês que nos acompanham aqui no canal. Espero voltar em breve nesse paraíso, dessa vez durante a época de reprodução, para fazer um vídeo ainda mais bacana para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever no canal. Esse é o nosso mundo. Hasta luego, muchachos! Aí eu quero fazer isso também no meu, você vai? Saludos a toda la gente de Brasil. É isso aí.